Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diletos internautas, quem vos cumprimenta nesta tarde do segundo domingo de fevereiro de 2025 é o seu irmão em Cristo, pastor José Maria Duarte. Contamos com a cooperação da minha querida esposa Lídia Faria Duarte. Por gentileza, envie-nos mensagens, diga-nos o seu nome, a cidade que você mora, estado, e ao final da nossa live nós estaremos orando em seu favor e enviando também uma saudação. Deus, pelo seu Santo e Augusto Espírito, tem nos dado mensagens através do único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. É o único livro da Bíblia que não tem fim. Atos contém 28 capítulos, 1067 versículos, 24.250 palavras. Foi escrito num período aproximadamente 33 até o ano 63. O autor de Atos dos Apóstolos é o Dr. Lucas, o médico amado. Hoje, permitindo Deus, iremos transmitir-lhes uma mensagem da Palavra de Deus intitulada Jesus Cristo nos dá saúde no corpo, na alma e no espírito. Para tanto, queremos ler com vocês todos 2 versículos que estão exalados em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 34 e 35. Atos 34, 35, lemos as seguintes mensagens. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. O livro de Atos dos Apóstolos narra-nos a história da igreja primitiva. A igreja iniciada por nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, quando ele expirou, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Estava consumada a vitória para toda a raça humana, ou seja, a abertura da porta para a salvação. A Bíblia nos diz que lá no templo judaico, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, simbolizando o novo e vivo caminho que Jesus inaugurou-nos através da sua morte vicária e expiatória na cruz do Calvário. O homem, pelos seus pecados, ele está destituído da glória de Deus. Ele perdeu o contato com Deus, perdeu a comunhão com Deus. Jesus Cristo nasceu
com a missão precípua de dar a toda a raça humana a salvação. E o livro aos Hebreus, capítulo 2 e versículo 4, assim expressou o homem inspirado pelo Espírito Santo. Como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação, a qual, sendo anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram? A salvação é uma salvação confirmada. Quando nós entramos pela porta, quando nós reconhecemos os nossos pecados, Jesus perdoa-nos os pecados cometidos e dá ordens ao anjo no céu para que o nosso nome seja escrito no livro da vida. E no livro de Apocalipse está escrito que todos aqueles que não foram achados os seus nomes escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre. E por isso Jesus disse, e este versículo que irei dizer-lhes neste instante, ele é o versículo que engloba toda a Bíblia. Ainda que nós não tivéssemos a Bíblia, este versículo, que é o principal versículo da Bíblia, que é o versículo chave de ouro, está escrito no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fora de Jesus, não tendo o perdão dos pecados, o homem indubitavelmente está perdido para todo sempre. Mas Deus trouxe-nos uma solução. Nós não fomos comprados, como diz o apóstolo Pedro, não foi com ouro e nem com prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, seu Filho. E João escreveu na sua primeira carta, capítulo 1 e versículo 7, diz: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glorificado seja para sempre o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos em Cristo, no livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 12, nós encontramos a história dos apóstolos Pedro e João. E com mais assim profundidade a história de Pedro. E nos 2 versículos que nós lemos nesta tarde, Atos 9, 34 e 35, nos diz que o apóstolo Pedro chegou numa cidade que se chamava Lida, lá em Israel. E quando o homem de Deus chega a bênção de Deus. Quando o homem de Deus chega a vitória de Deus. Quando o homem de Deus chega a alegria de Deus. Quando o homem de Deus chega a solução de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro chegou naquela casa, certamente alguém, um parente ou um amigo daquele homem que se chamava Enéas, pediu a Pedro:
Pedro entra naquele quarto, lá está aquele homem deitado numa cama. Quem poderia dar solução de saúde para aquele homem? Certamente ele havia buscado através dos médicos saúde e não tinha conseguido. Quantas pessoas que estão sofrendo buscam nos médicos, buscam nas medicações as soluções das enfermidades. E a Bíblia nos diz que Enéas jazia naquela cama por 8 anos. 8 anos são 96 meses. 2.880 dias. Imaginemos, irmãos, alguém acamado, um dia, uma semana, um mês, um ano. Enéas, 8 anos estava ali naquela cama. Quanto trabalho aquele homem tinha dado aos seus familiares. Porque o doente, ele traz problemas, não somente para si mesmo, mas também um trabalho muito grande para as pessoas que o auxiliam. Lá estava aquele homem, parece que eu posso vê-lo, a sua fisionomia está triste, a fisionomia daquele homem abatido. 8 anos, a Bíblia não nos diz quantos anos Enéas tinha, mas certamente já era um homem de certa idade. Que tristeza para aquele homem, que tristeza para a sua família, mas o homem de Deus chegou. E quando o homem de Deus chega, chega a bênção. E por isso que a Bíblia nos diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores, porque a bênção do Senhor é a bênção que nos ajuda em todos os sentidos da vida. O que você está precisando, meu irmão, minha irmã? O que você está precisando, moço, moça? O que você está precisando, criança? Nesta tarde do dia 9 de fevereiro de 2025, quando o nosso horário de Brasília está assinalando 15h08. Quantas pessoas necessitadas. Eu imagino quantas pessoas nos hospitais, quantas pessoas isoladas nas UTIs, quantos pais de família estão chorando, quantas esposas, quantos esposos estão chorando. Nós sabemos que a enfermidade, ela traz a morte. A morte é terrível. A morte, ninguém quer, mas a morte se aproxima. E a coisa mais certa é que todos nós um dia vamos morrer, vamos partir para a eternidade. E a coisa mais incerta é o dia em que a morte nos levará. Quem sabe, hoje a morte baterá à porta da tua casa e faz-nos lembrar daquele homem rico, mas que ele não pensava em sua alma, no seu espírito, mas apenas no seu corpo. Ali as suas terras tinham produzido muito. Ele diz: eu vou derribar os pequenos celeiros, vou construir um celeiro muito grande, vou ajuntar tudo aquilo que eu vou colher e vou dizer para a minha alma: alma, tens bens para muito tempo, descansa, come, sossega. Mas Deus lhe dirá: louco, esta noite te pedirão a tua alma
E o que tens preparado para quem será? Se a morte bater a porta da tua casa neste domingo, o que tens preparado para quem será? Nós sabemos que enquanto nós estamos aqui no domingo, lá na outra parte do mundo, no Oriente, já é outro dia, já é madrugada. Pode ser o último dia da tua vida. Mas voltemos à história de Enéas. O Enéas, o tribuloso, o Enéas, o trabalhoso, o Enéas triste. Ninguém poderia, absolutamente ninguém, dar uma solução àquele problema. Mas alguém pediu ao homem de Deus, e o homem de Deus se dirigiu àquela casa. Parece que eu estou contemplando aquele momento, quando Pedro olha para aquele homem. Pedro não lhe dá uma mensagem: ó, Enéas, você vai morrer. Enéas, mas que vida triste essa sua vida. Enéas, quantos problemas você está dando para você mesmo e para a sua família. Sua família já não aguenta mais, Enéas. São 8 anos. São 96 meses, são quase 3.000 dias. Irmãos, imaginemos que dificuldade que aquele homem tinha para si mesmo e para seus familiares. Mas Pedro não lhe disse isso. Pedro não lhe levou uma mensagem de derrota. Pedro não lhe disse: olha, você está aí porque certamente você pecou demais, certamente você fez coisas terríveis, Enéas. Não, Pedro não lhe lançou todos estes vitupérios sobre ele, mas o que falou o homem de Deus: Enéas, Jesus Cristo lhe dá saúde. Oh, glória a Deus! Parece que eu vejo aquele momento tão maravilhoso, onde chega o homem de Deus, chega a bênção do Senhor, e a bênção chegou para aquela casa, a bênção chegou para aquela família, a bênção chegou para aquele homem. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta e faz a tua cama. Interessante. Pedro não disse: olha, levanta, chama sua esposa para arrumar a cama, chama um filho, a filha, ou chama alguém que está tomando conta de você. Não, levanta, Enéas, faz a tua cama. E parece que estou vendo aquele momento tão alegre. Deus é o Deus que nos dá momentos alegres. Deus é aquele que nos dá momento de uma satisfação plena. O homem se levanta, arruma a sua cama, quem sabe vai lá para a cozinha, quem sabe vai se alimentar agora, não precisa mais de alguém lhe ajudar. Quem sabe alguém precisar de colocar até a comida na sua boca, mas agora é um homem restaurado à saúde. A saúde é o bem mais maravilhoso que nós possuímos nesta terra. O que adianta ter muito dinheiro? O que adianta morar numa mansão muito maravilhosa e não ter saúde? O que adianta preparar um banquete maravilhoso e a pessoa não poder participar daquele banquete? Ter uma cama tão maravilhosa e não poder deitar nesta cama. Oh, que coisa terrível, meus amados e queridos irmãos. Mas louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que chegou a bênção para aquele homem. Jesus é aquele que nos dá saúde no corpo. Nós não somos apenas corpos, mas nós temos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Assim como é o Deus Pai,
Deus Filho, Deus Espírito Santo. Neste primeiro trimestre de 2025, na escola bíblica dominical, nós estamos aprendendo acerca, meus irmãos, da Trindade maravilhosa. Hoje nós aprendemos que Jesus Cristo, Ele como Filho é igual ao Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um. A Bíblia nos fala da Santíssima Trindade. A Bíblia nos fala do Deus Pai, do Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós vemos, meus irmãos, quando Deus formou o homem, disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vemos também ali, quando os homens estavam construindo a Torre de Babel, vemos a Trindade descer, eia, desçamos e vejamos aquilo que o homem está fazendo. E no Novo Testamento nós encontramos também a manifestação da Trindade, quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Quando ele estava saindo da água, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e o Deus Pai falou do alto céu, este é o meu Filho, em que eu tenho todo prazer. Aleluia! O que é a alma, pastor José Maria? A alma são os sentimentos em relação ao nosso corpo. E o Espírito é a essência, aquela que clama por Deus. O nosso Espírito clama pelo Senhor. O nosso Espírito precisa de Deus. E a Bíblia nos diz que há uma luta entre a carne e o Espírito. A carne é fraca, o Espírito é forte, mas quando nós buscamos ao Senhor, nós deixamos de lado a fraqueza da carne e buscamos ao Senhor. Assim, meus irmãos, dando aqui como um símbolo, nós temos o ovo, a casca, a clara e a gema. Nós temos a água não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor. Então nós, os homens, também nos compomos de corpo, alma e espírito. Não há nenhum medicamento que possa curar o nosso espírito. Não há nenhuma religião, não há nenhuma reza, não há nenhuma coisa neste mundo que pode trazer-nos esta paz. Mas Jesus Cristo, o príncipe da paz, Jesus, aquele que nos perdoa, aquele que disse à mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou, não, Senhor. Ninguém te condenou, não, Senhor, eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. O Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu concluo nesta tarde esta rápida mensagem, dando-lhes uma oportunidade de salvação. Você que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça neste momento, faça agora. Amanhã pode ser muito tarde e hoje Cristo te quer salvar. Amém, Senhor Jesus. Queremos penhoradamente agradecer a todos os irmãos que estão conectados conosco. Queremos mandar aqui uma saudação especial à nossa irmã Célia Pires. Ô irmã Célia, um abraço, Deus abençoe irmã, Deus abençoe seu filho, sua neta, é neta, né? Sua neta também, viu? Deus abençoe grandemente. Também eu tenho os meus filhos, o André, a Lidiane, ali de São José dos Campos, um abraço para vocês, a Hélida, minha nora, e o Benício. Ô Benício, quero mandar um beijinho especial para você. Você é um menino muito lindo, muito inteligente, um líder. Você é uma bênção.
Muito obrigado pela mensagem que você nos mandou pelo Zap, viu? Eu transmiti a vovó a sua mensagem, tá bom? O seu beijinho que você mandou para mim e para a vovó. Deus abençoe. Receba então o beijinho do vô Bazuca e da vovó Baixinha. Também saudação para minha filha ali, Tatiana e a Késia, a minha neta Fernandinha, ao nosso neto agora também, né, o Tatá. Ô Tatá, um abraço para você, viu? Deus abençoe de uma maneira toda especial. Glória a Deus. Nós vamos orar neste instante. Se você quer aceitar Jesus como seu Salvador, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo fará. Jesus quer perdoar os teus pecados e dar ordens ao anjo no céu para escrever o seu nome no livro da vida. Você que está doente, que tem um problema, nós vamos orar agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Receba a bênção do Senhor. Nosso Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, eu te agradeço pelo grande privilégio que nos concedeste neste segundo domingo do mês de fevereiro de 2025. Senhor, não pregamos a nossa própria palavra, mas a palavra do Senhor. Nós não falamos aqui, Senhor, a nossa própria mensagem, mas a mensagem que o Senhor colocou em nossa boca para que nós a transmitíssemos. Meu Deus, eu quero pedir por este irmão, por esta irmã que está doente, por este irmão, por esta irmã que tem problemas insolúveis. Quero te pedir por esta pessoa que está entregando ao Senhor a sua vida. Jesus, no teu nome, nós repreendemos todo o mal, do alto da cabeça, à planta dos pés. Essa pessoa com esta doença incurável, enfermidade, nós te repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, sai toda e quaisquer enfermidades, em nome de Jesus. Também oramos por aqueles que têm problemas insolúveis, Senhor. Tu és o médico dos médicos e és também o advogado dos advogados. Deus, nosso Pai Celestial, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós abençoamos as famílias, as pessoas. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, receba a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Quero mandar também uma saudação especial ao nosso irmão, particular amigo, o evangelista Roberto Nogueira, que foi o nosso professor na Escola Bíblica Dominical nesta manhã, ensinando-nos a lição: Jesus, o Filho, é igual ao Pai. Foi uma lição muito importante. Deus abençoe o irmão Roberto, continue te usando de uma maneira toda especial. Deus abençoe a todos. Quero agradecer minha querida esposa, que está sempre aqui ao nosso lado, nos ajudando em tudo. Deus abençoe a todos os irmãos, a todos aqueles que nos ouviram. Agradeço a todos aqueles que estão conectados conosco e aqueles que ainda vão ver a nossa live, que ela vai ficar gravada. Deus abençoe, permitindo Deus, voltaremos domingo próximo, se Deus assim nos permitir, com a nossa live Jesus Cristo, a verdade que liberta. Deus abençoe a todos, um ótimo final de domingo, uma semana abençoadíssima a todos, em nome de Jesus. Amém. A minha secretária estava